citações e intimações, parte 2, das partes dos sujeitos processuais. Bom, então nós vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública. Então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada. Vamos começar a nossa aula de inquérito policial. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Boa noite a todos. Vamos então começar um dos cursos mais importantes do processo penal. Talvez uma das matérias mais importantes do nosso curso de processo, que é o Tribunal do Júri. Vamos começar a falar do Tribunal do Júri. Começando pelo conceito. O Tribunal do Júri é um colegiado constituído de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de 25 jurados, dentre os quais são escolhidos 7 para formar o conselho de sentença. É bem verdade que o Tribunal do Júri, sendo um colegiado, ele sempre será presidido por um juiz de direito que respeita o princípio da oficialidade, ele tem que passar no concurso de provas e títulos, e desses 27 jurados, serão escolhidos 7 para compor o conselho de sentença. Esses 7 jurados que compõem o conselho de sentença, eles são escolhidos dentre pessoas do povo. Daí porque se diz que o Tribunal do Júri, ele abraça esse princípio democrático, né? E tem como função o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto, na sua forma consumada e na sua forma tentada. O Tribunal do Júri não tem competência para julgar crimes culposos, só crimes dolosos contra a vida. Portanto, se uma pessoa praticar um homicídio culposo, não será da competência do Tribunal do Júri. Natureza jurídica. A Constituição de 1988 poderia ter disciplinado o Tribunal do Júri no capítulo referente ao Poder Judiciário, mas optou por colocar o Tribunal do Júri no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que assim estabelece: é reconhecida a instituição do júri como uma organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, b, o sigilo das votações, c, a soberania dos vereditos, d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, vocês verificam por essa amostra que a natureza jurídica do Tribunal do Júri, ele foi colocado na Constituição estrategicamente como um direito, garantia fundamental do cidadão, previsto no artigo 5º. Então eu posso dizer que para a Constituição o júri é um direito, uma garantia fundamental do acusado. Todas as regras que colocarem o intérprete em dúvida devem ser interpretadas em prol da defesa, é o princípio do indúbio pro réu. Mas existe o princípio do indúbio pro réu e o indúbio pro societate. Qual a diferença entre o indúbio pro réu e o indúbio pro societate? Regra geral, se o juiz tiver dúvida em relação à culpabilidade ou não do réu, em todos os processos, ele deve julgar a favor do réu. Na dúvida, o réu deve ser absolvido. Contudo, há uma exceção. O princípio indúbio pro societate, ele vigora por ocasião da sentença de pronúncia, em que o juiz analisa se há indício da autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida. Se ele tiver dúvida na pronúncia, ele não deve exercer o indúbio pro réu.
ele deve agir usando o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, ele transfere o julgamento daquele crime para a sociedade, representada pelo Conselho de Sentença, os 7 jurados que representam a sociedade. Também se aplica o princípio do indúbio pro societate por ocasião do recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia também se aplica o indúbio pro societate. No recebimento da denúncia, se o juiz tiver dúvida sobre o recebimento ou não, ele deve receber a denúncia para que o Estado de administração ou para que o querelante tenha condições de provar a pretensão punitiva durante a instrução processual. Então, a regra geral é o indúbio pro réu. A exceção, onde se usa o indúbio pro societate, em dúvida em favor da sociedade, ela ocorre na pronúncia, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia e por ocasião da prolação da denúncia, do recebimento ou não da denúncia. Gente, então nós já vimos que o júri tem a natureza jurídica de direito e garantia fundamental, porque está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Eu posso também dizer que o júri é uma cláusula pétrea, ou núcleo constitucional intangível, por força da limitação constitucional previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. O que diz o artigo 60? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Então, mesmo que eu tenha uma proposta de emenda constitucional, eu não posso abolir o tribunal do júri por emenda constitucional, porque o tribunal do júri tem a natureza jurídica de direito e garantia fundamental, que não pode ser abolido por emenda constitucional. Beleza pura? Então, ele é um direito e garantia fundamental e ele também é uma cláusula pétrea por ser justamente direito e garantia fundamental. Princípios constitucionais do júri. Vamos falar da plenitude de defesa. O que é plenitude de defesa? É a defesa plena, é uma expressão que tem mais intensidade do que defesa ampla, significando tecnicamente a obrigatoriedade de assistência através de defensor ao réu. A assistência através de defensor ao réu. Primeira situação da plenitude de defesa. A impossibilidade do réu ser processado sem defensor público ou advogado. Tá? E na possibilidade do advogado utilizar de argumentos extrajurídicos e no dever do juiz dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso quando a defesa técnica for insuficiente, consoante dispõe o artigo do Código de Processo Penal. Bom, vamos por parte. Primeiro, voltando aqui, assistência através de defensor, já vimos, possibilidade do advogado utilizar argumentos extrajurídicos. O advogado no tribunal do júri pode utilizar argumentos extrajurídicos. A regra geral é o princípio do que não está no processo, que não está no processo, não está no mundo. E por não estar no mundo, não estando no processo, o advogado não pode usar esses argumentos. Mas muita gente aqui já deve ter visto o tribunal do júri e sabe que o advogado, muitas das vezes, na tribuna, principalmente, ele utiliza argumentos extrajurídicos. Ou seja, às vezes ele ataca a imagem do promotor, às vezes ele ataca a imagem do próprio juiz, às vezes ele ataca a imagem do sistema penitenciário, da polícia civil, da polícia militar. Então ele se afasta totalmente das provas dos autos e usa argumento extrajurídico porque ele está ali tentando convencer o conselho de sentença. Tá. A outra questão é no dever do juiz dissolver o conselho de sentença
e declarar o réu indefeso quando a defesa técnica for insuficiente. Foi exatamente o que aconteceu no julgamento do acusado de ter mandado matar a irmã Dorothy. No julgamento, para quem não sabe, no julgamento o defensor, o advogado constituído, compareceu e por algum motivo ele saiu, teve que sair do plenário, não quis participar do julgamento e, consequentemente, o juiz nomeou um defensor. Qual o argumento do advogado de defesa? Como o defensor não teve tempo de arquitetar a defesa, ele teria sido condenado por conta disso. E o Supremo Tribunal Federal considerou indefeso por a defesa técnica ser insuficiente e ele foi submetido ao novo julgamento. Então, quando a defesa técnica é insuficiente, o acusado pode ser submetido ao novo julgamento. Ainda sobre plenitude de defesa, diz o dispositivo do Código, são atribuições do presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente conferidas nesse Código, nomear defensor ao réu quando o considerar indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho de sentença, marcando novo dia para julgamento e nomeando outro defensor. O que o juiz deveria ter feito era ter dissolvido o conselho de sentença, nomeado outro defensor, dado oportunidade para que esse defensor estudasse o processo devidamente e marcasse uma outra sessão. Como supostamente o defensor não teve tempo de estudar o processo, houve a consideração de que não houve uma defesa técnica adequada e, consequentemente, o processo foi levado a novo júri. Ademais, a plenitude da defesa compreende a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. A autodefesa é a possibilidade que o acusado tem no próprio interrogatório de se autodefender. E vocês verão que é tão importante essa autodefesa que os argumentos dele, a tese dele deve ser, se for o caso, quisitada. Então, autodefesa, que é exercida pelo próprio acusado, por ocasião de seu interrogatório, revelando-se na obrigação da quesitação da tese pessoal do acusado, sob pena de nulidade absoluta do julgamento. Porque a tese pessoal do acusado pode ser diferente da tese que foi escolhida pelo seu defensor. E a tese pessoal dele deve ser considerada para efeito de quesitação. Sigilo das votações. Nós já vimos em outras aulas que a regra é a publicidade, o princípio da publicidade. As decisões do Poder Judiciário serão públicas. Todavia, o sigilo das votações do Tribunal do Júri não ofende o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz: todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Na verdade, nós temos dois princípios aqui: o princípio da publicidade e o princípio da fundamentação das decisões, sob pena de nulidade. O acesso amplo e irrestrito das informações deve ser a regra, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes. E aí eu tenho processos em que não há publicidade, que é o caso da investigação de paternidade, é o caso do pedido de guarda, é o caso do divórcio. Esses processos e outros que eu poderia citar são situações em que, reconhecidamente, não há o respeito ao princípio da publicidade, porque a lei tenta resguardar o interesse particular daquela parte, ok? Sigilo das votações. Ainda sobre o sigilo das votações, é bom ressaltar que as regras que tratam da sala secreta para a decisão do Conselho de Sentença estão afinadas com o princípio do sigilo das votações. Ou seja,
Quando há o tribunal do júri, o presidente do tribunal do júri, que é o juiz de direito, ao colocar aquelas pessoas para serem processadas, né, e julgadas, os réus ou o réu, e quando chega aquele momento em que o jurado tem que decidir pela culpabilidade ou não respondendo os quesitos, essa decisão dos jurados, ela é sigilosa. Não só o voto deles é secreto, o oficial de justiça leva aquela caixinha, ele coloca naquela caixinha o voto dele e descarta o outro voto que é recolhido pelo outro oficial de justiça. Ninguém sabe como ele votou. Ele vota sim ou não. Se ele concorda com o quesito, sim. Se ele discorda, não. Ninguém sabe o que ele votou. Por que o sigilo das votações? Para evitar qualquer tipo de pressão. Imagine, por exemplo, um fazendeiro rico de uma comarca do interior em que vai ser julgado pelo tribunal do júri. Aquelas pessoas, a maioria humildes, se sentem pressionadas se elas tivessem que votar abertamente. A outra questão é a questão da incomunicabilidade do jurado. É certo que o jurado pode pedir água, é certo que o jurado pode pedir comida, é certo que o jurado pode até comentar que aquela comida está salgada, mas o jurado não deverá comentar situações relacionadas ao julgamento. Tipo, como é? Tu votaste pela condenação ou pela absolvição? Tu acha que ele está em legítima defesa ou não? Esse tipo de pergunta não se admite. O jurado falar ao telefone, o jurado falar com a imprensa. Ele fica incomunicável, ainda que ele tenha que ser deslocado para um hotel e ficar à disposição do juízo para ser ouvido no outro dia, como o caso das testemunhas. Bom, em relação aos jurados, prevalece também o princípio da incomunicabilidade sob pena de nulidade. O que é a incomunicabilidade aí? É a impossibilidade do jurado trocar ideias com outro jurado, ou com qualquer pessoa que esteja lá presente, sobre situações do júri. Ele pode falar sobre o time de futebol dele, ele pode falar da comida, ele pode pedir água? Pode, mas ele não pode se comunicar com o mundo exterior sobre situações do júri. Bom, soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos, gente, ela é um princípio. O que é soberania? É a força, é o poder. Uma decisão do júri tem poder, é uma decisão soberana, mas ela não é absoluta. Porque se eu desse um poder absoluto ao tribunal do júri, se o tribunal do júri errasse, eu não poderia recorrer? Não. Então, a soberania, ela é relativa, porque ela comporta restrições. Primeiro, cabe recurso de apelação contra decisões de mérito do júri. Então, se os jurados decidirem contrariamente à prova dos autos, eu posso apelar. Se no decorrer do júri houver uma nulidade, por violação de um princípio de ordem pública, eu posso apelar. Como também eu posso ingressar com a revisão criminal. A revisão criminal é um recurso parecido com a rescisória do processo cível. A revisão criminal, ela é cabível nas seguintes hipóteses. Segundo o artigo 621 do CPP, cabe revisão criminal nos seguintes casos. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, se a decisão do tribunal do júri for contrária ao texto expresso da lei, imagine que a lei dispõe de uma forma e os jurados entendem de outra forma, ou contrária à evidência dos autos, ou seja, a prova dos autos, eu posso ingressar com a revisão criminal. Também, número 2, quando a sentença condenatória se fundamentar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Eu posso ter várias situações aí. Eu posso ter um exame pericial que foi falso. Eu posso ter uma testemunha que foi comprada e prestou um depoimento falso. Se eu comprovo que eu tenho um exame pericial falso, que foi fundamental para a condenação daquela pessoa, eu posso pedir a revisão criminal. Também posso pedir a revisão criminal
segundo o inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de pena. Provas da inocência do condenado. Chega, ele foi condenado por ter matado uma determinada pessoa, a pessoa está viva, aparece viva. E aí? Revisão criminal. Ou qualquer circunstância que diminua a pena. Imagine que uma lei posterior é mais benéfica, traz uma causa de diminuição de pena que a lei anterior não possuía, consequentemente eu vou entrar com a revisão criminal para beneficiar o acusado. Na próxima aula nós veremos Tribunal do Júri, parte 2. Então vamos lá, gente. Vamos ver agora a parte 2 do Tribunal do Júri, tá? Bom, nessa aula número 2, nós vamos começar com a competência mínima. Competência mínima do júri. Competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Portanto, nós já vimos que o júri, ele tem competência mínima para julgar crimes dolosos, não culposos. E contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio e aborto. O júri é competente para julgar os crimes de homicídio, induzimento e instigação, o auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto, nas suas formas tentadas ou consumadas. Portanto, o tribunal do júri, ele tanto julga nos casos em que houve apenas a tentativa de homicídio, como também naqueles casos em que houve a consumação do homicídio. O constituinte pode ampliar as hipóteses de competência do tribunal do júri. Eu posso ampliar as hipóteses de competência, colocando, por exemplo, que o júri possa julgar os crimes de corrupção. O constituinte pode fazê-lo através de uma emenda constitucional. Por enquanto, só os crimes dolosos contra a vida. Organização do júri. A lista geral dos jurados será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do júri. Lista geral dos jurados. Para que serve essa lista geral dos jurados? Em primeiro lugar, a lista geral dos jurados, gente, ela é uma lista formada por pessoas do povo. São professores, são integrantes do sindicato, são funcionários públicos e são chamados para compor essa lista geral. Ela é publicada através de editais para que qualquer pessoa possa impugnar aquela pessoa. Imaginemos que eu tenho um réu que vai ser julgado e cujo um parente próximo é colocado nessa lista. Eu posso impugnar a inclusão dele na lista? Posso, porque ele é parente do réu, que vai ser processado e julgado pelo tribunal do júri. Então, essa divulgação, publicação no dia 10 de outubro, ela serve para que aquela pessoa seja impugnada, caso ela tenha algum impedimento legal. Muito bem. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz até o dia 10 de novembro. Então, você tem do dia 10 de outubro até o dia 10 de novembro para fazer a impugnação da lista, data de sua publicação definitiva. Professor, mas ninguém impugnou o nome do fulano. Se não for impugnado, ele vai fazer parte da lista definitiva. Qualquer pessoa pode incluir ou excluir algum nome da lista através do recurso em sentido estrito, conforme o artigo 381, inciso 4 do CPP. Através do recurso em sentido estrito, você perdendo o prazo de reclamação na lista que foi publicado, você pode entrar com recurso em sentido estrito, dizendo que você está impugnando o nome daquela pessoa, porque ele é parente do réu, assim, prova através de prova documental, e aí
vai ser dada a oportunidade para que a pessoa apresente as contrarrazões e, se ficar comprovado realmente que há um impedimento, aquela pessoa será excluída. Então, qual é o recurso utilizado para excluir algum nome da lista? Recurso em sentido estrito. Os jurados que constarem na lista e não forem impugnados através do recurso poderão atuar na sessão do júri. Mas mesmo aqueles que só se descobriu na hora que tem algum impedimento, eu tenho as 3 recusas injustificadas e posso impugnar qualquer jurado que tenha algum tipo de impedimento que eu descobri na hora. Poderão atuar no júri aqueles que não forem impugnados. O sorteio é feito da seguinte forma. Primeiro, faça as portas abertas para que haja publicidade, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25. Então, são 25 cédulas que são sorteadas para compor aquele número de jurados que estarão naquela sessão. Daquelas pessoas que vão para a reunião periódica ou extraordinária, tá? Então, ele vai para lá, temos uma lista grande de jurados, se tira o número de 25 pessoas, essas 25 pessoas vão lá para a sessão do júri, no dia, estão lá sentadinhas, e aí, de acordo com o sorteio que será feito por uma pessoa menor de 18 anos, geralmente uma criança sorteia, eu vou escolher 7 que vão compor o conselho de sentença. Eu tenho que ter esse número de 25, e dentre esses 25 eu vou escolher 7 que vão compor o conselho de sentença. O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Então, eu sei que a reunião vai ser dia X, eu tenho que fazer o sorteio entre o 15º e o 10º dia útil, antes da instalação da reunião. 10º ou 15º dia útil, antes da instalação. Dia útil, não conta-se sábados e domingos. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. Se qualquer dos interessados na lista não comparecer, não tem problema nenhum. Não compareceu, não tem interesse, se sorteia dentre aquelas pessoas que estiverem presentes. Tá bom? Geralmente, em alguns tribunais do júri, há um curso para os jurados, para que o jurado aprenda o que é crime doloso contra a vida, etc, etc. Alguns juízes dão esse esclarecimento. Alguns outros juízes, outros magistrados, entendem que esse esclarecimento poderia desvirtuar a participação popular no júri. Né? Eu entendo que quanto mais a pessoa souber do tribunal do júri, melhor para ele participar, melhor. Então, gente, falando ainda em organização, diga. Se o magistrado entender essa formação prejudicial, ele pode decidir que não tem? Não, ele só pode, a pergunta é, se o magistrado entender que a formação do júri é prejudicial, na verdade, ele não tem como fazer isso, né? Existe o bom jurado e existe o mau jurado, assim como existe o bom médico e existe o mau médico. Eu posso ter uma composição do júri formada por pessoas que têm uma determinada postura e que, portanto, tendem a uma condenação maior. E posso ter um grupo de pessoas que, por uma determinada postura, tendem a uma postura de absolvição. Mas o juiz não pode, sem fundamentar a sua decisão, excluir o jurado da lista. Ele deve excluir, sim, se ele tiver conhecimento que o jurado tem algum impedimento legal. Ainda falando sobre organização... A defensoria pode pedir mudança? Pode dizer, não quero que ele seja jurado. A defesa e o Ministério Público podem impugnar a pessoa que está na lista, desde que tenha algum fundamento para o seu impedimento. O Ministério Público não vai simplesmente impugnar, dizendo não quero que ele participe da lista. A impugnação da lista é uma coisa, gente. E a impugnação na sessão de julgamento é outra completamente diferente. Eu estou falando ainda da lista dos jurados que são publicados no edital. Eu não estou falando dos jurados que são escolhidos na sessão de julgamento, que você pode
recusar 3 injustificadamente e recusar quantos estiverem de forma justificada se tiver algum impedimento para atuar como jurado. Então, o tribunal do júri é composto pelo juiz togado e 25 jurados. O sorteio é público e o juiz presidente sorteará 7 jurados que comporão o conselho de sentença. O sorteio é fiscalizado pelo MP e pela defesa, que poderão impugnar até 3 jurados, cada um sem apresentar os motivos. São as famosas recusas injustificadas. Por que você recusou aquele jurado? Existem promotores que entendem que, quando olham para a pessoa, percebem que aquela pessoa tem uma tendência de absolvição, de condenação. O defensor, mesma coisa. Se ele perceber que aquela pessoa, ele já participou do júri várias vezes, sabe que aquele jurado tem uma tendência de condenar aquela pessoa, ele vai imediatamente tentar impugnar sem motivo. Até 3 da acusação e até 3 da defesa. Até 3 eu posso impugnar na sessão do júri sem motivo. Depois eu posso impugnar quantos forem necessários, desde que haja motivo. Beleza? Bom, um escrivão vai registrando no livro próprio todas as ocorrências do momento de escolha dos jurados. Tudo, claro, é princípio da oralidade, mas tudo é registrado por escrito, para que não se perca o número de impugnações. No dia do julgamento, esses 25 jurados serão notificados por via postal. Então, vão os 25 lá para a sessão, no dia do julgamento. Desses 25, são escolhidos 7. Na hora em que o juiz, olha, escolhi a dona Patrícia. A dona Patrícia levanta, o Ministério Público aceita o jurado? Aceito. A defesa aceita a jurada? Aceito. E aí a dona Patrícia vai compor o conselho de sentença. Sorteia-se outro jurado. Dona Felícia levanta. Ministério Público aceita essa jurada? O Ministério Público diz aceito. A defesa, o defensor olha para a dona Felícia, vê que ela é uma pessoa que gosta de condenar, diz, não, eu recuso. Já então o escrivão registra a recusa injustificada. O Ministério Público tem direito a 3, defesa tem direito a 3 recusas injustificadas. Beleza? Bom, então esses 25 serão notificados, comparece, desses 25 se escolhe os 7 que vão ser jurados. Requisitos para ser jurado. O que eu preciso... qual o requisito para que eu possa ser jurado? Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. Ah, professor, não precisa ser brasileiro nato? Não. Posso ter um brasileiro naturalizado como jurado. Posso ter um estrangeiro como jurado? Não. Não posso. Estrangeiro não pode ser jurado. Ter notória idoneidade. Notória idoneidade é a pessoa que é idônea. Não tem nenhuma mácula indelével, ética, moral, de ofensa aos bons costumes, né? Ser alfabetizado. Eu não posso convidar um jurado que não seja alfabetizado. Um analfabeto não pode ser jurado. Ser maior de 18 anos. Eu não posso convidar uma pessoa menor de 18 anos, um adolescente de 17, 16, para ser jurado. Para ser jurado, eu tenho que ter uma pessoa maior de 18 anos. Bom, algumas peculiaridades. O emancipado não pode ser jurado se não for maior de 18 anos. Eu tenho um rapaz de 16 anos que já está casado e já tem a sua própria empresa, e já está emancipado e quer ser jurado. Pode? Não pode. Por quê? Porque ele tem 16 anos. Para ser jurado, tem que ser maior de 18 anos, mesmo que esteja emancipado. Outra peculiaridade, está no gozo das faculdades mentais. Uma pessoa que tem problema mental não deve ser jurado. Se ele, por qualquer motivo, doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não tiver condições de entender o caráter ilícito do julgamento, ele não pode ser jurado.
Não sofrer de privação dos sentidos. Eu, como promotor do júri, tive várias situações de pessoas que, quando eram escolhidas para serem juradas, começavam a passar mal. Imediatamente o juiz pedia para que a gente recusasse aquela pessoa. E tive várias situações. Então, se ele tiver problema de saúde, privado dos seus sentidos, ele não vai ser jurado. E também está no gozo dos direitos políticos. Eu não vou convidar uma pessoa que foi, como efeito da condenação, perdeu seus direitos políticos para ser jurado. Até porque não seria uma pessoa idônea. Qual o dever de ser jurado? Bom, primeiro, o serviço do júri é obrigatório. Ou seja, o alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, a obrigação de ser jurado é obrigatória. Você sendo maior de 18 anos, brasileiro, ou brasileiro naturalizado, e você tendo notória idoneidade, você vai ser jurado. Você não pode se escusar de ser jurado. Mas, professor, e se a pessoa se escusar? Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri, ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social e econômica. Aqui vale o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, inclusive para as obrigações de serem jurados. Eu não posso excluir um jurado por causa da etnia, por causa da procedência nacional, eu não posso excluir o jurado por razões de opção sexual, eu não posso excluir um jurado por questões religiosas e nem por questões socioeconômicas. Origem, opção sexual ou grau de instrução. Claro que o ideal é a gente ter um júri com um grau de instrução um pouco maior, já que as questões do júri são questões complexas. Mas numa comarca do interior, que as pessoas são mais humildes, eu não posso, sob o pretexto de não ter pessoas instruídas, excluir o jurado, que seria uma discriminação. Agora, a recusa injustificada ao serviço do júri acarreta a multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Então, você se recusou a prestar o serviço do júri, você pode ser multado de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Se ele for mais rico, maior a multa. Se ele for muito pobre, menor a multa. Serviços alternativos. Mas há uma saída, né? Assim como aquela pessoa tem a possibilidade de ser multada, existe uma possibilidade agora de serviços alternativos para o cidadão que se recusa a servir no júri. Então, se eu não quero servir no júri, por objeção de consciência, embora não se tenha especificado como tal serviço se dará. Então, você, por razões de consciência, você é muçulmano, você não quer participar daquele júri por respeito à tua religião. Você é evangélico, você não quer participar do júri. Vai ser julgado uma pessoa que é judeu, você é judeu, não quer participar do júri. Você pode arguir essa questão? Pode, mas para que você não seja multado, você tem que fazer uma prestação alternativa. Como não se tem ainda previsto o que seria essa prestação alternativa, se tem entendido como uma prestação de serviços gratuitos à comunidade, como a entrega de cestas básicas para instituições de caridade e outras formas alternativas de cumprimento dessa medida. Qual o privilégio de eu ser jurado? Primeiro, presunção de idoneidade. Quando eu sou jurado, para eu ser jurado, eu preciso ser idôneo. Se eu não for idôneo, eu não sou jurado. Então, se eu participei do júri, eu tenho presunção de idoneidade. Segundo, prisão especial. As pessoas que são juradas são presas em prisão especial. Tá? Preferência, o que é prisão especial?
Tem? Prisão especial, gente, é o seguinte, não é que você vá para um presídio especial. Você vai para o mesmo presídio que as outras pessoas vão. Só que você vai para um local onde você não fica junto com os presos condenados e você fica num local separado dos outros demais presos. Isso é que é prisão especial. E a prisão especial só é mantida enquanto não há condenação. Após a condenação, acaba a prisão especial. Preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso público. Ah, professor, quer dizer o seguinte, que se eu for candidato a um concurso público e ficar empatado com outro, em todos os critérios, o fato de eu ser jurado e ele não, faz com que eu tenha prevalência sobre ele, sim. Se eu participar de uma licitação, eu fui jurado, e o outro que participou ficou em igualdade de condições comigo, não foi jurado, eu tenho prevalência sobre ele? Tenho. Então, existe um privilégio de ser jurado. Também de cargo ou função pública. Fiquei empatado no concurso público, se eu tiver sido jurado e a pessoa não, eu posso ter a prevalência da posse. Mas esse privilégio tem que estar no edital, porque eu nunca vi nenhum edital. Ou a gente tem que... Não, apenas você vai pegar o comprovante que você é jurado, para você ter o privilégio, basta que você pegue o comprovante que você foi jurado, e em igualdade de condições com qualquer pessoa numa licitação ou num concurso público, o fato de você ser jurado, você tem sempre um ponto a mais do que a outra pessoa. Isso está previsto no próprio Código de Processo Penal, não está previsto, nem precisa estar previsto no edital do concurso, basta que esteja previsto no Código. Seria um dos últimos critérios de desempate, tá? Vamos começar então a falar do rito processual do júri. Perigo. Rito processual do júri. Perigo. Bom, vamos começar com Iudicium in accusationis. Então, o rito processual do júri, ele se divide em iudicium in accusationis e iudicium in causae. Em causa. Ou seja, juízo da acusação e juízo da causa. Essa é a tradução. Na fase da acusação, ou sumário da culpa, então, iudício in accusationis pode ser chamado fase da acusação ou sumário da culpa, corresponde à denúncia, à citação, à resposta do réu, declarações do ofendido, inquirição das testemunhas de acusação e de defesa. 8 para a acusação e 8 para a defesa, sendo o crime apenado com detenção ou com reclusão. O interrogatório, né? Então vamos colocar aqui os atos processuais. Então, rito, né? Está aqui em cima, rito. Eu tenho aqui embaixo um crime doloso contra a vida, que vai ser apurado através de um inquérito policial ou de um auto de prisão em flagrante.
Então nós teremos aqui o oferecimento da denúncia. Tranquilo, né? Fácil. Oferecida a denúncia, nós temos a citação. Eu vou colocar aqui a citação do acusado para que ele apresente o quê? A resposta à acusação. Beleza pura? Ou, se vocês quiserem, defesa preliminar. Apresentada a resposta à acusação, eu vou ter, então, o recebimento da denúncia. Recebimento ou não, né? Da denúncia. Recebida a denúncia, eu marco, então, até aqui, da denúncia até aqui, eu tenho a fase postulatória. Fase postulatória. Aí eu vou agora para a oitiva da vítima. Se ela estiver viva, evidentemente. Oitiva das testemunhas de acusação. A oitiva das testemunhas de defesa. As razões finais da acusação. As razões finais da defesa. E, finalmente, eu tenho a decisão. Posso apagar isso aqui? Não. Aqui, gente, essa parte aqui das oitivas, tá? Essa parte aqui das oitivas eu chamo fase instrutória, tá? Então, seja o crime apenado com detenção ou com reclusão, no procedimento dos crimes apenados com reclusão da competência do juiz singular, nas alegações finais, o autor e o réu pedem geralmente a procedência da acusação. No procedimento do júri, gente, nas alegações finais, o autor e o réu pedem geralmente a pronúncia ou impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Então, eu posso apagar agora aqui? Feita a fase postulatória e feita a fase instrutória, chegando na decisão, essa decisão aqui, ela pode gerar as seguintes situações. Ela pode gerar, vou botar aqui, decisão. Ela pode gerar a pronúncia, número 1. Número 2, ele pode gerar a impronúncia. Número 3, ela pode gerar a absolvição sumária. E número 4, ela pode gerar uma sentença de desclassificação. Bom, vamos lá. Professor Franklin, quando é que há a pronúncia? Em linhas gerais, o juiz vai pronunciar o réu, pondo fim à primeira fase, que é a iudicium in accusationis, ou juízo da acusação, com a pronúncia
quando há indício da autoria e prova da materialidade de crime doloso contra a vida. Se há indício da autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida, o juiz pronuncia e, com isso, encaminha o réu, catapulta o réu para a fase do juízo da causa, ou iudicium in causa. Quando é que vai haver a impronúncia? Em linhas gerais, vai haver a impronúncia quando não houver indício da autoria e nem prova da materialidade. Ele será impronunciado. Mas tem que haver muito cuidado, porque nessa decisão aqui, vigora o princípio do indúbio pro societate, né? Aqui é indúbio pro societate. Tranquilos? Bom, quando é que vai haver absolvição sumária? A absolvição sumária ocorrerá quando houver alguma prova, estiver provado que o réu praticou o fato por uma excludente de ilicitude ou por uma excludente de culpabilidade. Se ele praticou o fato em legítima defesa, em estado de necessidade, sob coação moral irresistível, por exemplo. Tá? E vai haver a desclassificação quando o réu acusado da prática de um crime doloso contra a vida, a sentença considera que ele praticou sim um crime, mas não doloso contra a vida. Ele foi acusado de uma tentativa de homicídio, quando na verdade se comprova que ele praticou uma lesão corporal grave. Então vai haver a desclassificação do crime doloso contra a vida, e essa desclassificação vai fazer com que os autos do processo sejam encaminhados pelo juiz competente para julgar o crime que não é crime doloso contra a vida, ou seja, esses autos serão encaminhados para o juiz singular. O juízo da causa, ou iudicium in causa, é a fase do julgamento que corresponde à intimação do órgão do Ministério Público e do querelante, no caso de queixa, quando for ação penal privada subsidiária, e do defensor para, no prazo de 5 dias, a apresentação do rol das testemunhas que irão depor em plenário, até no máximo 5, juntada de documentos e pedido de diligências e sessão do júri. Bom, posso apagar aqui, gente? Posso apagar aqui? Olha só. Antigamente, gente, o iudicium in causa começava com o libelo, crime acusatório. O libelo era uma espécie de denúncia que era feita no iudicium in causa. Era uma espécie de denúncia articulada, porque era feita por artigo. Agora não. Agora, reparem o que diz, o Ministério Público é intimado para, no prazo de 5 dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, no número máximo de 5. Então, a fase do juízo da causa ela começa, gente, com o que nós chamamos de apresentação do rol de testemunhas. Então, é um requerimento onde eu vou apresentar o rol de testemunhas e as diligências que eu pretendo apresentar na sessão do júri. Isso aqui é um prazo de 5 dias. Rol, no máximo 5 testemunhas, né? Então, aqui eu tenho o requerimento da acusação, e aqui eu vou ter o requerimento da defesa. Também ela vai arrolar as testemunhas dela, o rol, no máximo 5, né? Máximo 5, e vai requerer as diligências. Essas, tanto as testemunhas do Ministério Público quanto as testemunhas de defesa, serão ouvidas no julgamento, na sessão do júri, né? Na sessão do júri.
Então, o iudício em causa começa com esse requerimento de arrolamento das testemunhas e juntada de documentos e pedido de diligências que serão ouvidas no tribunal do júri. Na próxima aula, você vai ficar curioso, porque nós vamos falar justamente do juízo da causa. Eu pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então, meus amigos, nós vimos a parte 1 do tribunal do júri, vimos a parte 2, e hoje nós vamos começar com o tribunal do júri, parte 3, né? Não percam, nós vimos a parte 1, parte 2 e agora vamos ver a parte número 3. Então, vamos falar sobre a iudício in accusationis, né? Nós vimos que o tribunal do júri, ele se divide em duas partes, né? A primeira parte é o juízo da acusação. E a segunda parte é o juízo da causa. Então, vamos começar falando dessa primeira parte, que é o juízo da acusação. Nessa primeira fase do procedimento do júri, o rito será sempre o mesmo, quer se trate de crime apenado com detenção, como é o caso do aborto e do infanticídio. Esses dois crimes são crimes dolosos contra a vida apenados com detenção, ou quer se trate de crimes apenados com reclusão. E aqui eu tenho o homicídio simples, o homicídio qualificado e o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio. Qual a importância desses exemplos aqui? É que eu tenho dois exemplos aqui que são considerados crimes hediondos. O homicídio qualificado, qualquer que seja a sua qualificadora, por motivo torpe, ou por recurso que dificultou a defesa do ofendido, por asfixia, por tortura. E o homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, ele também, ambos são considerados crimes hediondos. O homicídio simples não, desde que ele não seja praticado mediante atividade de grupo de extermínio. Então, na nossa primeira fase do juízo da acusação, eu poderia dividir da seguinte forma. O juízo da acusação, ele compreende o quê? Vamos colocar aqui, para a gente poder fazer essa explicação para você. Ó, então, eu vou pegar bem daqui. Eu tenho a denúncia, eu tenho a citação, eu tenho para que ele apresente o que a gente chama, vamos colocar um quadradinho aqui, denúncia, citação, e logo em seguida eu tenho a resposta à acusação. Essas três partes aqui do juízo da acusação, ou iudício in accusationis, ela é chamada, nós já vimos, de fase postulatória. E ela inicia com a denúncia. E a denúncia é uma peça acusatória que contém uma pretensão punitiva. Se o Ministério Público oferece a denúncia, é que ele tem como objetivo a punição daquela pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, quer seja um homicídio, quer seja um infanticídio, quer seja um aborto. O juiz, ao receber a denúncia, tem que ordenar a citação do réu para apresentar a resposta à acusação. Essa resposta à acusação, também chamada defesa preliminar, ela pressupõe uma citação válida. E aqui eu tenho prazo de 10 dias para essa resposta à acusação. E o juiz, então, determina a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre essa resposta à acusação. É bom salientar que nessa resposta à acusação, normalmente você arrola as testemunhas,
que nós vamos ver, que são 8, você vai pedir diligências e você vai pedir a juntada de documentos. Tudo com o objetivo de provar a inocência do teu cliente. Muito bem. A citação, como nós já sabemos, é a ciência que se dá ao réu de que foi proposta a ação penal contra ele, a fim de que ele possa apresentar a sua resposta à acusação ou defesa preliminar. A citação tem que ser válida, sob pena de violar princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, e a citação inválida, nós já sabemos que vai gerar nulidade absoluta do processo, ela não se convalida. E é feita pessoalmente no início do processo, podendo ser feita por mandado, através de oficial de justiça, quando o acusado reside na jurisdição do juízo. Então, se ele residir na jurisdição do juízo, essa citação será feita por mandado. Ele reside na comarca onde vai ser realizado o tribunal do júri. Também ela pode ser por carta precatória, quando o acusado reside em outra jurisdição ou em outra comarca. Se eu tenho um processo do tribunal do júri que vai ser realizado em Belém, e o acusado reside em Conceição do Araguaia, vai ser expedida uma carta precatória para o acusado que está em Conceição do Araguaia. No território nacional e com domicílio certo. Por quê? Porque a carta precatória só é cabível quando eu tiver uma citação no território nacional, no território brasileiro, e quando houver um domicílio certo. Nós já vamos verificar que se o domicílio não for certo, se o domicílio dele for indeterminado, inacessível local onde ele se encontra, a citação será feita por edital. Muito bem. E por carta rogatória, que é feita através do Ministério da Justiça, quando o acusado reside no exterior. Se o acusado residir no exterior, eu vou mandar a citação através de rogatória. E por edital, quando o acusado reside em local inacessível, desconhecido. Então, quando o acusado reside em local inacessível, por algum problema de locomoção, houve um terremoto, houve um maremoto, não tem como chegar ao local que o acusado mora, ou desconhecido, que é porque eu não localizei onde ele mora, vou fazer a citação por edital. Além dessas, não está aqui no slide, mas é bom relembrar, que eu tenho também a carta de ordem, que é aquele documento que o tribunal se utiliza para determinar a prática de atos processuais por um juiz que está sujeito à sua hierarquia, um juiz sujeito à hierarquia daquele tribunal. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pode, através de uma carta de ordem, designar que juízes federais escutem testemunhas quando se tratar de processo de jurisdição originária, cuja instrução vai ser feita em outro estado, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, então, se ele for desconhecido, neste caso a citação é ficta, né? A citação vai ser feita por edital, a citação por edital é ficta, pois presume-se que o acusado tenha conhecimento dela. Presume-se que o acusado, que está em local incerto, desconhecido, inacessível, tenha condições de saber que ele está sendo citado. Não foi colocado aqui, mas eu teria, depois da citação, a resposta à acusação, que é a oportunidade que o réu tem, no prazo de 10 dias, de colocar a sua tese de defesa, de arrolar testemunhas, de requerer diligências e pedir a juntada dos documentos. Após essa fase de resposta da acusação, eu vou ter imediatamente a fase de instrução, que começa com a declaração do ofendido. Então, eu vou colocar aqui, declaração do ofendido. Vou só ajeitar esse cedilha aqui. Declaração
declaração do ofendido, tá? Depois da declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas, né? Então eu tenho, primeiramente, a inquirição das testemunhas de acusação, depois eu tenho a inquirição das testemunhas de defesa, e depois eu tenho a fase de interrogatório do acusado. Isso aqui, gente, é o juízo da acusação. Essa fase é a fase postulatória e essa fase aqui é a chamada fase instrutória. Fase postulatória, fase instrutória. Então, na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas. As testemunhas devem ser arroladas pelo promotor de justiça na denúncia, ou inquirição das testemunhas de acusação, ou na defesa, ou no prazo destinado, sob pena de preclusão. Então, eu tenho testemunhas de acusação arroladas na denúncia, testemunhas de defesa arroladas na resposta à acusação, e se o Ministério Público não arrolar a testemunha aqui, e se a defesa não arrolar a testemunha aqui, eu vou precluir o direito que tem a parte de arrolar a testemunha. Não vou poder ouvir a testemunha do Ministério Público. Na resposta à acusação, está a oportunidade também para o requerimento de diligências que podem ser arroladas até 8 testemunhas na fase de resposta à acusação. Então, essa fase tem 10 dias. Eu posso arrolar até 8 testemunhas aqui. Como também o Ministério Público pode arrolar 8 testemunhas aqui. Na fase de resposta à acusação, eu posso requerer diligências. E posso juntar documentos. Tá? Então, eu posso arrolar nessa primeira fase do juízo da acusação, eu posso arrolar 8 testemunhas de acusação e 8 testemunhas de defesa. A pergunta é, o que seriam essas diligências? Vamos lá. Eu preciso do exame cadavérico, então eu vou pedir diligência para que seja juntado o exame cadavérico. Eu preciso do exame de corpo de delito, vou pedir para que seja juntado. Eu preciso que seja feita uma careação entre 2 testemunhas cujo depoimento não bate, então eu vou pedir para que seja feita essa careação. Eu preciso da juntada de um documento, eu vou pedir a juntada do documento. Enfim, qualquer diligência que seja necessária para provar a alegação que você está produzindo por ocasião da resposta à acusação. Ok? Então, olha aqui. Se qualquer das testemunhas não for encontrada ou não comparecer à audiência, o defensor será intimado para substituí-las no prazo de 3 dias, sobre pena de preclusão e do processo seguir regularmente. Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês essa situação. Vamos lá. Primeiramente, que fique bem claro, num primeiro momento, essa testemunha, ela poderá ser citada ou intimada regularmente, e ela não comparece porque ela não quer. Então, o oficial de justiça foi lá, intimou a testemunha, o endereço dela foi encontrado, ela tomou ciência do mandado de intimação para ela comparecer em audiência, ela não compareceu. Neste caso, o juiz pode mandar conduzir a testemunha coercitivamente. O mesmo raciocínio vale para a vítima.
Se a vítima for encontrada, tomar ciência e não comparecer, a vítima pode ser conduzida coercitivamente. Hipótese número 1. Hipótese número 2. Professor Franklin, a testemunha não foi encontrada. Não sendo encontrada a testemunha, a defesa será instada através de despacho. No prazo de 3 dias, a defesa pode encontrar o endereço correto da testemunha e, consequentemente, colocando o endereço correto para que essa testemunha seja encontrada, ou, não podendo encontrar o endereço dessa testemunha, o que vai ser feito? Ele vai substituir a testemunha no prazo de 3 dias por outra testemunha. Professor Franklin, se ele não substituir a testemunha no prazo de 3 dias, está precluso o direito dele. O que anula o processo é a não concessão do prazo de 3 dias para que ele substitua a testemunha. Foi concedido o prazo de 3 dias, ele não substituiu, o processo pode seguir adiante. Bom, entenderam? Posso dar uma castigada boa na prova sobre isso? Muito bem. Então, voltando aqui, são ouvidas as testemunhas de acusação e depois as de defesa. E eu já expliquei aqui mais de uma vez que a inversão da ordem do depoimento das testemunhas causa tumulto processual ou erro em procedendo, tá? E passível está do recurso de correição parcial. O nome do recurso é correição parcial. A correição parcial se presta para resolver esses erros em procedendo. Imaginemos que primeiro eu escuto, interrogo o acusado, por último eu ouço a vítima. Ora, há um erro em procedendo. Ah, professor Franklin, mas a vítima estava acamada no hospital, convalescendo das agressões que o acusado fez contra a pessoa dela. E ela só pode ser ouvida no final do processo. Não há problema nenhum, ela vai ser ouvida no final do processo. Mas o interrogatório do acusado deve ser sempre depois do depoimento da vítima, como forma dele contradizer os argumentos assacados pela vítima contra ele. Sempre deve se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Até aí tudo bem? Tomamos aqui um café rápido. Tá bom. Estão entendendo aí? Tranquilo? Bom, então a inversão da ordem do depoimento pode ser atacada através de correição parcial. Inquirição das testemunhas, né? Não existe aqui, gente, prestem bem atenção que não existe aqui a fase de diligência. Antes, depois do interrogatório, não há uma fase de diligências. Depois do interrogatório, eu vou direto para as razões finais da acusação e depois as razões finais da defesa. Eu não tenho uma fase de diligência. Por quê? Porque se rito é a forma como os atos processuais são praticados, esse rito não admite que eu tenha uma fase de diligência, já que eu tenho diligência que eu possa rolar na resposta à acusação, e eu vou ter diligência no primeiro ato processual que eu vou praticar na segunda fase do júri, que é o juízo da causa, onde no requerimento eu posso arrolar testemunhas e requerer as diligências. Então, se eu tenho esse prazo na primeira fase, que eu tenho direito a falar no juízo da causa, o legislador achou por bem não colocar uma fase de diligências aqui antes das razões finais. Então, encerrada esta fase, que é a fase da instrução, as partes serão intimadas pessoalmente para apresentarem as alegações orais no prazo de 20 minutos para cada, prorrogável por mais 10 minutos. Então,
Terminado o interrogatório do acusado, que é a fase do juízo da acusação, eu vou ter as razões finais da acusação e as razões finais da defesa. E logo em seguida, eu tenho a sentença. Ora, se eu tenho a sentença aqui, essa fase aqui, como é que eu chamo ela? Fase decisória. Fase decisória. Eu queria esclarecer para os senhores o seguinte, que essa alegação final, por lei, ela é oral. São 20 minutos para a acusação e 20 minutos para a defesa, né? 20 minutos para a defesa. Com uma réplica para a acusação de 10 minutos e uma tréplica de 10 minutos para a defesa. Professor, mas eu tenho assistido vários tribunais do júri em que o juiz concede prazo de 5 dias para a apresentação de memoriais escritos. Não está previsto em lei a apresentação de memoriais escritos, embora, pela complexidade da causa, pelo volume dos processos, muitas vezes o juiz concede esse prazo para a apresentação de memoriais escritos. Mas o certo é que as alegações, em regra, são orais, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa. E nas alegações, o autor e o réu, eles devem fazer uma análise aprofundada das provas trazidas para o processo. Convém nas alegações finais fazer um pequeno compêndio dos depoimentos da vítima, do depoimento das testemunhas, que foram importantes para a acusação, para a defesa. Convém fazer um pequeno compêndio, um pequeno resumo das provas que foram produzidas, que interessarem para a acusação e para a defesa, e se colocar, se possível, nas alegações finais, jurisprudência, doutrina, para enriquecer o trabalho do defensor e do promotor que está fazendo a peça, né? Então, por isso que é importante aprofundar essa análise das provas. Em seguida, vão se manifestar sobre a procedência ou improcedência da pretensão punitiva. Bom, eu vou apagar aqui, que eu queria só esclarecer o seguinte. Terminada a instrução, eu tenho a fase decisória, né? E o juiz, nessa fase do juízo da acusação, então aqui, olha, juízo da acusação, ele vai proferir, lógico, uma sentença. Uma sentença. E essa sentença, gente, nesta fase aqui do juízo da acusação, eu não vou pedir a condenação do réu. E nem a defesa vai pedir, pode até pedir a absolvição, sim. Mas nessa fase, o correto é, essa sentença ela pode ser uma sentença de pronúncia, ela pode ser uma sentença de impronúncia, ela pode ser uma sentença de absolvição sumária, e ela pode ser uma sentença de desclassificação. Será uma sentença de pronúncia quando o juiz se convencer que há provas da autoria e da materialidade do crime doloso contra a vida. Será uma sentença de impronúncia quando o juiz se convencer que não há prova da autoria e materialidade do crime doloso contra a vida. Será uma sentença de absolvição sumária quando ele se convencer que há, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude, uma legítima defesa, por exemplo. E será uma desclassificação se o acusado de crime doloso contra a vida, depois da instrução, se comprovar que ele, na verdade, não praticou um crime doloso contra a vida. Que, na verdade, ele praticou um crime
que não é doloso contra a vida. Exemplo, tem muitas situações no tribunal do júri que a pessoa é acusada de uma tentativa de homicídio e na instrução se prova que, na verdade, era uma lesão corporal grave. Existem muitos casos de acusados que vão para o júri, são acusados de homicídio e, na verdade, se comprova que é latrocínio. O latrocínio não é da competência do tribunal do júri. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Havendo uma sentença de desclassificação, o juiz vai desclassificar e vai mandar para o juízo singular para que ele julgue, processe e julgue o crime contra o patrimônio, que é o latrocínio. Então, aqui quando eu digo procedência ou improcedência da pretensão punitiva, normalmente o promotor pede a pronúncia e a defesa pede a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Professor Franklin, o Ministério Público pode pedir a absolvição? Pode. O Ministério Público pode pedir a desclassificação? Pode. Sem problema nenhum. Estou falando normalmente, tá? Bom, então, vamos aqui para o MP. O MP, então, é intimado pessoalmente para apresentar suas alegações finais no prazo de 20 minutos. Primeiro, intimação pessoal. Segundo, a apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público é disponível ou é indisponível? Ele pode não apresentar as alegações finais? Bom, as alegações finais, o entendimento majoritário é de que elas são obrigatórias, pelo princípio justamente da indisponibilidade da ação penal pública. O rito processual exige a apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público. E ele, por não ter disponibilidade da ação penal pública, ao contrário do particular que tem disponibilidade da ação penal privada, ele tem que apresentar as alegações finais. Até porque aqui nas alegações finais que ele vai deduzir a pretensão punitiva, vai pedir a pronúncia, ou vai pedir a impronúncia, ou vai pedir a absolvição sumária, ou vai pedir a desclassificação. A ausência de alegações finais por parte do Ministério Público gera nulidade relativa, pois viola a exigência estabelecida pelo ordenamento jurídico legal, norma infraconstitucional. Então, aprendam logo: nulidade relativa, norma infraconstitucional. Nulidade absoluta, norma constitucional, princípio de ordem pública. Repetindo: nulidade relativa, norma infraconstitucional. Nulidade absoluta, norma constitucional, princípio de ordem pública. Por isso que eu venho dizendo aqui, e quando eu tenho uma violação do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, eu tenho uma violação de uma norma constitucional, nulidade absoluta. Eu não tenho uma violação de norma constitucional aqui, eu tenho uma violação de norma infraconstitucional, já que se não for apresentada as alegações finais pelo Ministério Público no prazo, há preclusão. Em seguida, o que se pode fazer? O juiz pode oficiar a Corregedoria do Ministério Público para que o promotor que não ofereceu as alegações finais seja punido disciplinarmente e pedir para que um outro representante do Ministério Público ofereça as alegações finais. Logo depois, eu intimo a defesa para o prazo de 20 minutos, para que ela também apresente as suas alegações finais. Normalmente, evidentemente, que essas alegações não serão apresentadas pelo Ministério Público quando elas forem escritas, porque se ele tiver em audiência, o juiz vai pedir para que ele apresente as alegações finais e ele vai apresentar, nem que seja um resumo dessas alegações finais. A defesa, sim. A defesa pode apenas, sucintamente, no prazo, apresentar as alegações finais, sem se aprofundar na defesa propriamente dita do réu, já que ela pode reservar os argumentos de defesa
para a sessão do júri, quando ela for fazer a defesa oral do réu. Então, é uma faculdade que tem a defesa de apresentar suas alegações finais. Lógico que o que anula o processo não é a ausência de alegações finais. O que anula o processo é a ausência de prazo para a apresentação das alegações finais. Não houve tempo durante a instrução para que aquelas alegações finais fossem apresentadas no prazo de 20 minutos. O juiz, então, intima a parte para que apresente os memoriais escritos no prazo de 5 dias. E a parte não apresenta os memoriais no prazo de 5 dias. Isso sim é que, se ele não intimar a parte para apresentar os memoriais no prazo de 5 dias e ficar sem alegações finais por parte da defesa, isso é que vai gerar a nulidade do processo, nulidade absoluta, porque violará um princípio de ordem pública, que é o contraditório e ampla defesa, tá? Então, nesta fase, não será admitida a juntada de novos documentos. E aqui prestem bem atenção. Nas alegações finais dela, nessa primeira fase do juízo da acusação, tá? É a última fase, antes do juiz apresentar sua sentença, ela não pode juntar documentos. Porque senão ela estaria subvertendo o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o Ministério Público não vai mais se manifestar aqui. Então, nessa fase, ela não pode juntar documentos, o que constitui uma exceção ao princípio da verdade real. Porque o princípio da verdade real diz que eu posso juntar documentos a qualquer tempo, desde que seja para provar a inocência do meu cliente. A defesa não é obrigada a apresentar as alegações finais, tratando-se para ela de mera faculdade. É mera faculdade para a defesa, que ela pode deixar para apresentar as alegações finais em sede de plenário do júri. No júri, na sessão do júri, ela apresenta as alegações finais. Bom, interrogatório. O interrogatório, gente, é o último ato processual da fase instrutória desta fase do juízo da acusação. Nós estamos falando do juízo da acusação. Então, antes das razões finais e antes da sentença, eu tenho o interrogatório. O interrogatório nada mais é do que um diálogo entre o juiz e o acusado, que constitui um momento importante para que o juiz penal conheça o delinquente, seu caráter, sua personalidade, com a finalidade de aplicação correta do princípio da individualização da causa. A individualização da causa tem muito a ver com o princípio da individualização da pena. Individualizar a causa significa saber se o acusado tem bons antecedentes, se tem bom caráter, se tem boa personalidade. Convenhamos que, se o acusado tiver boa personalidade e bom caráter, o juiz já começa a formar uma convicção positiva em relação a ele. Ao passo de que, se ele tiver um mau caráter, tiver uma má conduta social, tiver uma personalidade agressiva, o juiz vai formar um mau juízo sobre a sua pessoa, certo? Então, isso aqui é o princípio da individualização da causa. O interrogatório no CPP figura como meio de prova, mas ninguém pode questionar que ele é um verdadeiro meio de defesa para a correta aplicação do princípio da individualização da causa. Então, ele é um meio de defesa, não é mais um ato pessoal do juiz, pois o MP, o defensor, o advogado devem nele estar presente e devem interferir. Significa que o juiz, ele deve fazer as perguntas, certo? Depois a acusação e depois a defesa. Inclusive, existem juízes que, como a acusação tem que ser, o promotor tem a obrigação de provar a sua acusação, ele abre diretamente, dá o espaço diretamente para que o promotor faça as suas perguntas. Faz a pergunta o promotor, faz a pergunta o defensor,
e o juiz faz a pergunta por fim, quando na verdade ele vai buscar aquelas perguntas que não foram feitas para elucidar a sua visão sobre aquela causa, a sua individualização da causa. Normalmente, ou o juiz pergunta e depois o acusado, a acusação e depois a defesa, ou se abre diretamente para a acusação, depois para a defesa, e o juiz só pergunta como por último, justamente porque houve uma alteração. Antigamente, o interrogatório era feito somente pelo juiz. As partes não podiam intervir, podiam perguntar. Hoje não. Hoje é um meio de defesa, mas a acusação e a defesa nele devem intervir. Bom, o acusado não é obrigado a depor contra si próprio. Que princípio é esse? Princípio da não autoacusação. O princípio da não autoacusação diz que o acusado não é obrigado a depor contra si, assim como não está obrigado a responder às perguntas formuladas pelo juiz. É o princípio do direito ao silêncio. E esse silêncio não poderá ser presumido contra o réu, não poderá prejudicar a sua defesa. Não existe confissão ficta no processo penal, logo deve-se procurar a verdade real. Ainda que o acusado confesse e a confissão vai gerar uma diminuição da sua pena, a confissão dele, pelo princípio da verdade real, deve ser conjugada com as demais provas dos autos para se chegar à verdadeira culpabilidade daquele acusado. Bom, então o artigo 187, parágrafo 2º do Código Penal, contém um elenco de perguntas que o juiz deve formular ao acusado por ocasião do interrogatório. Alguém tem um código aí para a gente dar uma lida nesse nosso 187, parágrafo 2º. Atualmente, gente, o interrogatório ele se divide em duas partes. A primeira parte do interrogatório, ele diz respeito às circunstâncias particulares do acusado. Se ele trabalha, o emprego, se ele é casado, se tem filhos. E a segunda parte do interrogatório, ele vai justamente pegar e responder sobre o crime. Então, diz aqui o artigo 187, parágrafo 2º, o juiz, o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. No parágrafo 2º diz o seguinte, na segunda parte será perguntado sobre se é verdadeira a acusação que é feita, ele vai dizer que sim ou que não. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribua, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, porque pode não ter sido ele o criminoso e pode o crime ter sido praticado por outra pessoa, e quais sejam e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois da prática da infração. Inciso 3º. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia dela? Às vezes ele não estava no local do crime na hora em que a infração foi praticada, certo? Se conhece as provas já apuradas contra ele, ele às vezes pode não conhecer as provas que já foram apuradas. Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Às vezes pode ter uma testemunha que tem alguma inimizade contra ele, pode ter acusado injustamente. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, a arma de fogo, a faca, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido, e todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Essas circunstâncias, evidentemente, são circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, tá? Então,
Aqui, essas perguntas aqui são meramente exemplificativas. O juiz pode seguir essa sequência, e eu já trabalhei, inclusive, com uma juíza que seguia a sequência inversa. A ordem dos fatores não altera o produto, desde que seja feito uma parte sobre a pessoa do acusado e outra parte sobre o crime em si. Bom, na próxima aula nós vamos ver Tribunal do Júri, parte 4.